O nosso evangelho é Lucas 17, de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas agora entra no discurso escatológico. A grande pergunta dos fariseus diz respeito ao que se vivia na época em que Lucas escreveu o terceiro livro do Evangelho. Havia uma tensão tremenda, até mesmo para os cristãos, que estavam enfrentando as perseguições de Roma. Os fariseus, na expectativa da vinda do reino, apegavam-se mais profundamente à lei e os cristãos à vinda de Jesus Cristo. Jesus mesmo é a presença do reino na história. Ele mesmo é o reino de Deus. Podemos dizer que o reino é definido como justiça de Deus, vivência do amor, da verdade, da solidariedade, da construção da paz, entre outras coisas. Em si mesmo, é Cristo agindo mediante o seu Espírito Santo para a salvação de todos, de modo que acreditar verdadeiramente em Jesus Cristo, seguir seus ensinamentos e viver do jeito que ele viveu, é cumprir o reino de Deus na própria vida. E não só isso, mas também tornar-se como que reino de Deus para os demais. O reino está presente na igreja e é, ao mesmo tempo, futuro no sentido de sua plenitude escatológica. Nos tempos de angústias, dificuldades tremendas, desamor e desorientação, muitos seguirão qualquer voz, qualquer pessoa enganadora, que tem como meta somente explorar mais ainda a dor do outro e lucrar com ela. Acontece isso nos mais variados sistemas, capitalista, socialista, comunista, como também no fenômeno religioso atual e na luta pela fixação de qualquer jogo de interesse. Muitos se aproveitam da palavra de Deus para criarem suas empresas religiosas às custas dos sofrimentos dos outros. Enganam com falsos milagres e gritos histéricos, condenam os demais e seguem fazendo uma insuportável lavagem cerebral nos inocentes, presas fáceis dos falsos profetas, propagadores do reino da mentira. O mesmo fazem aqueles que desejam, a todo custo, aprovar como lei os desvarios da carne, justificando o erro como um direito, tentando forjar uma mensagem de amor. Tudo isso é falso, não é reino de Deus. O reino de Deus se revela na kenosis, isto é, no esvaziamento de si mesmo para o bem dos outros. O Verbo se fez carne e, como homem, assumiu nossa miséria, morreu na cruz, rejeitado, abandonado como um malfeitor, um excomungado de Deus como uma desgraça. No entanto, ele estava salvando o mundo, libertando os homens, amando cada um, mesmo sendo odiado. Ele, a graça salvífica, sendo rejeitado como uma desgraça. Ele, a verdade, rejeitado como um mentiroso. Ele, a vida, rejeitado como um causador da morte. O caminho, rejeitado como obstáculo à salvação. Em outras palavras, ele, como o reino de Deus, presente para a salvação da humanidade, foi rejeitado, excluído e lançado para fora da cidade santa. O santo crucificado fora da, entre aspas, cidade santa. O cristão que vive sempre esperando a parousia já sabe que o reino de Deus, presente em toda a vida de Cristo, também se faz presente em sua vida.
Cada um hoje deve assumir corajosamente sua condição de sinal do reino e lutar pela transformação do mundo. Em cada discípulo, Jesus Cristo manifesta sua presença contínua, seu amor pela humanidade. A Igreja é sinal do reino em toda a sua existência. É instrumento dele. É o lugar onde se encontra o necessário para a vida do reino, que será pleno quando o Filho entregar tudo ao Pai. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.